noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E Kardec escolhe para iniciar esse capítulo uma fala de Jesus, não é, que nos relembra a importância do decálogo ou dos 10 mandamentos, mas Kardec vai dar um destaque especial exatamente a este mandamento, que é um dos mandamentos, não é? Honrai ao vosso pai e a vossa mãe. E Kardec toma o cuidado de acrescentar essa passagem de Jesus que está em Marcos, em Lucas e em Mateus, nos 3 evangelistas, mas ele toma o cuidado de também colocar como está esse mandamento, um dos mandamentos trazidos através de Moisés. Ele toma o cuidado de trazer como está no livro do Êxodos, né? E que diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E Kardec nos alerta sobre a importância de nós considerarmos o mandamento inteiro e não simplesmente honrar a vosso pai e a vossa mãe. Não que isso não seja importante, é o tema todo do capítulo, mas é que nas traduções, ao tirar esta parte, também tira a compreensão, não é, mais ampla do que significa este mandamento. Então, honrar pai e mãe, é sempre interessante a gente lembrar o que é honrar, porque, né, como eu sempre digo, às vezes a gente fala as palavras e está tão habituado que a gente nem reflete mais sobre o que realmente ela significa. E honrar está muito relacionado com a gente dar o mérito, o merecimento, o reconhecimento, não é, por aquilo que aquela pessoa, aquelas pessoas fazem, são. Então, também tem muito a ver, honrar tem muito a ver com comprometer-se, estar comprometido no sentido de realmente estar envolvido e respeitar e acolher, não é, aquela pessoa e, portanto, agir de uma determinada forma em função da maneira, da simples existência dessa pessoa. E para a gente, então, entender a importância, né, que Kardec dá para olharmos para o mandamento exatamente como ele está no Êxodos, vamos tentar entender um pouquinho por que está ali: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de, deixa eu só ver, viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vos dará. A gente tem que lembrar que quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele vai se dirigir a um povo ainda muito ignorante das questões da realidade espiritual, da vida do espírito, não é? E a questão da lei, por exemplo, de causa e efeito, era algo ainda absolutamente nebuloso. Era um povo que também tinha um conhecimento, um desenvolvimento intelectual mais restrito do que temos hoje. Então, as coisas precisavam ser ditas dentro de um contexto que eles compreendessem. Então, Moisés, ao trazer esse mandamento desta forma, é quase como a gente faz com crianças. Olha, se você for um bom menino, a mamãe vai dar para você o carrinho que você quer, não é? Ou vou dar o sorvete que você está me pedindo. Naquela época, os judeus estavam, não é, andando ali pelo deserto, procurando a terra prometida. E era um povo indisciplinado, porque afinal de contas tinha acabado de ser libertado, né, através de Moisés, tinham sido libertos do Egito, onde tinham aprendido uma série de sortilégios e misturado, né, com toda a crença judaica no Deus único, enfim. Então ele precisava usar de uma linguagem, não é, que o povo entendesse. Então, qual seria uma forma deles se tornarem mais aderentes, mais permeáveis àquilo que ele estava dizendo? Era falar: olha, honrar pai e mãe é um caminho para a gente atingir a terra prometida e podermos daí nos assentar. Só que se passaram de Moisés até hoje quase 4.000 anos, e no meio desse tempo temos a vinda de Jesus e depois do Espiritismo.
nos lembrando que essa terra prometida, na verdade, é o plano espiritual. E que honrar pai e mãe, na verdade, é um mandamento que está profundamente relacionado a sermos capazes de amar e a sermos caridosos, que é o que está na base, é a grande base da proposta de Jesus. Então Kardec nos lembra, se a proposta do Cristo é sermos amorosos, caridosos, perdoarmos, né, infinitas vezes, quem dirá então a aplicação deste princípio aos nossos pais? E é muito interessante, porque se nós pensarmos, não é, a família, as famílias, nós podemos pensar nelas como grandes laboratórios de aprendizagem a respeito de moral, de comportamento. E os pais recebem, não é, a incumbência, aceitam, na verdade, a incumbência de trazer para o plano material um espírito e educá-lo, encaminhá-lo, cuidar dele. E talvez muitos de nós, enquanto filhos, não nos lembremos da importância que isso tem. Porque é claro, quando eu digo laboratório, a gente sabe que no laboratório tem pesquisas que não dão certo, que sai tudo errado, né? Mas graças à pesquisa a gente conhece muita coisa. Na nossa relação com os nossos pais não é diferente. A gente tem sempre uma expectativa muito alta em relação aos nossos genitores. Só que nem sempre eles são exatamente como a gente gostaria. Pode ser que a gente também não seja o filho ou a filha que eles gostariam, não é? A gente não pode se esquecer disso, porque afinal de contas, não é? Estou aqui falando com adultos, nem sempre nós também conseguimos ser gentis, amorosos com os nossos pais. Mas aqui, Kardec vai, né, e mesmo na orientação dos espíritos, as instruções dos espíritos, ele se refere mais especificamente a nós como filhos, porque encarnar é a grande oportunidade que nós temos de nos experimentarmos em uma série de situações que, dentro do nosso nível evolutivo, são fundamentais para a gente começar a perceber o quanto a gente precisa se trabalhar. Então, em ter a oportunidade de reencarnar, é ter a oportunidade de percebermos nas relações, dentro desse corpo que adoece, que se desgasta, não é? Irmos percebendo as nossas dificuldades, a nossa intolerância, a nossa impaciência, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso orgulho. Então, esse é um capítulo muito interessante, porque ele nos lembra que, por mais que nossos pais sejam criaturinhas difíceis ou tenham sido para aqueles que já que os pais já estão no plano espiritual, como no meu caso, mas é uma oportunidade de nós refletirmos a respeito do quão generosos esses espíritos, por mais que eles não tenham sido os pais que a gente queria, foram ao nos dar essa oportunidade, não é? Então, Kardec, os espíritos vão falar a partir de um versículo também, né, que nos fala sobre o momento de Jesus, que está lá em Marcos e em Mateus também, sobre os laços espirituais e os laços consanguíneos das famílias, não é? É uma passagem que Jesus vai até a casa, uma casa de uns amigos, o povo se junta e a sua família, irmãos e mãe, vão procurá-lo. E aí chegam lá e falam: nós queremos falar com Jesus. E Jesus responde para aquelas pessoas que estavam ali com ele, ouvindo a sua mensagem, né? Aponta: essa é minha mãe, esses são meus irmãos, e não para a sua família. E isso pode parecer muito estranho. Como que Jesus faz essa desfeita? Chama de irmãos e de mãe as pessoas que estavam ali, não a própria família. E com isso, não é? Jesus aproveita daquela situação para ensinar o povo e nos ensinar que, na verdade, existem dois tipos de famílias.
aquelas famílias cujos espíritos se unem por afinidade, não é? E aquelas que nem sempre são por afinidade. As por afinidade, ele chama dos, né, assim, Kardec vai dizer que são os laços do espírito que unem. Afinidades amorosas, de um entendimento mútuo, que por mais dificuldades que tenham, conseguem chegar a um consenso, a um acordo, não é? Conseguem ter diálogo, conseguem discordar sem se engalfinharem, sem se maldizerem, sem se agredirem. Mas também existem aquelas famílias cujo laço é absolutamente consanguíneo, material. Espíritos que não eram, desde antes de encarnar, não eram afinizados, não estavam em sintonia, mas que precisavam nascer nessa família até como uma forma de se reverem, de aprenderem uma série de coisas, e o mesmo se dá com os pais. Tudo isso, na verdade, né, é para a gente se lembrar, então, da importância, da consideração que a gente deve ter com os nossos pais. Porque qual é a meta de todo espírito, pelo menos aqui no nosso nível evolutivo? É crescer, é evoluir, é se melhorar, é tentar viver essa proposta de Jesus. Jesus não resume lá os 10 mandamentos, já que estamos falando de um deles, não é? E amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. E como é difícil a gente se amar, como é difícil a gente amar o próximo. Quem dirá então essa consciência de gratidão e reconhecimento a Deus? Às vezes a gente esquece um pouco disso. Então, como é que a gente pode desenvolver tudo isso, não é? Esse aprendizado de amorosidade, esse aprendizado de fraternidade, se não for exatamente vindo em núcleos que nos permitam experimentar isso. Aqueles espíritos talvez mais endurecidos acabam, não é, vindo em famílias onde aí as dissensões, as discórdias acabam acontecendo de uma forma um pouco mais exacerbada ou constante. Mas aí vem a doutrina espírita e nos lembra, não é, que tudo aquilo que nós fizermos vai gerar consequências, se não para agora, para depois. E Kardec fala, se a proposta é nos amarmos, o amor aos pais, quando isto não acontece, ou no mínimo quando há ingratidão, isso é até muito mais grave. Porque os pais, por mais dificuldades que tenham, aceitaram nos receber, nos cuidaram. E Kardec tem uma frase muito, muito delicada, que eu achei assim, uma coisa gostosa, né? Ele fala que os filhos, a gente deve, né, aos pais, tanto quanto possam, né, tanto quanto a gente consiga, oferecer as pequenas doçuras do supérfluo. O que Kardec está falando, né? Que a gente possa, sabe, aquela coisa, ai mãe, lembrei de você, trouxe aqui uma florzinha, ai, passei no supermercado, vi aquele biscoito que você gosta tanto, olha, sei que você gosta de tal música, vou baixar aqui no meu aplicativo e olha, ensino para você poder ouvir. Esses pequenos gestos vão alimentando essas relações, não é? E nós que já temos um conhecimento doutrinário do Evangelho de Jesus, essa responsabilidade aumenta. Por quê? Porque nós sabemos, já que estar numa determinada família é uma oportunidade, que não aproveitar essa oportunidade é arrumarmos dor de cabeça para nós mesmos no futuro. Exatamente porque a gente já sabe, não é? Aquilo que a gente fizer volta com o mesmo teor. Então, pensar, né, nos pais, por mais que eles possam, às vezes, né, pensarem diferente de nós e tudo, estamos aqui graças ao sim que eles nos deram. E isso é tão importante que Kardec e os Espíritos nos lembram que as famílias que têm afinidade, né, elas se mantêm.
no plano espiritual depois que nós desencarnamos. A afinidade nos mantém unidos depois da morte física. Porém, não é porque às vezes porque não acontece assim, às vezes, né? Nossa, a mãe da minha amiga, ela é muito mais minha mãe que minha mãe. Nossa, fulana, gente, eu tenho muito mais afinidade com ela que com a minha irmã. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Por quê? Porque às vezes é isso mesmo, a gente tem afinidade com outras pessoas muito mais do que com a nossa própria família. Mas aí vem o convite do Cristo e dos Espíritos. Que oportunidade fantástica para a gente tentar, através do nosso comportamento, transformar essa família de origem consanguínea, com a qual nós não temos afinidade, numa oportunidade de melhorarmos esses laços, de não criarmos novas dificuldades que lá na frente a gente vai ter que daí, né, reaver, resgatar, dar uma arrumadinha. E com isso também algo que para mim é extremamente interessante, irmos descobrindo as nossas capacidades. Nós temos uma certa tendência a achar que o outro sempre é muito difícil, como se a gente não fosse. Nós temos sempre uma tendência a achar que não tem jeito, não tem diálogo. Nós não temos que concordar com nada. Isso é uma frase que eu uso muito. Porém, respeito significa eu aceito que você pense desta forma, porque eu tenho a minha forma de pensar, você tem todo o direito de ter a sua. Então eu não tenho por que agredir. E filhos são uma geração diferente dos pais. É natural que, enquanto filhos, nós inclusive tragamos para dentro de casa o novo, a novidade. Alguns pais vão ser mais resistentes. Não nos cabe a nós, Kardec fala isso muito claramente, julgar os nossos pais. Isso é entre eles e Deus. O nosso papel enquanto espíritas, enquanto cristãos, é nos lembrarmos, se abraçamos esta filosofia de vida, esta doutrina, o nosso papel é tentar compreendê-los, é tentar conviver da melhor forma possível para que a gente no futuro também possa, chegando lá do outro lado, encontrar um ambiente tranquilo, essa terra prometida, né, que se encontra no original do Decálogo, que é nada mais do que a pátria espiritual. E lembrarmos, não é? A gente lendo os livros, principalmente os livros psicografados pelo Chico, mesmo alguns pelo Divaldo, a gente sabe o quanto muitas vezes o espírito pede, implora para encarnar. E às vezes ele tem que esperar, porque daí ele reconhece que perdeu uma oportunidade de ouro quando ele estava aqui naquela família. Uma oportunidade de ouro de se rever. É um capítulo que nos convida profundamente a pensarmos na humildade, a trabalharmos o nosso egoísmo e o nosso orgulho, porque é natural que as gerações mais novas, como eu acabei de dizer, tragam um novo para casa, mas isso não significa que nós temos o direito de ridicularizar, de desconsiderar, de desrespeitar a forma de pensar dos nossos pais, que nem sempre vão ter abertura para acatar esse novo e também se rever. Então esse é um capítulo curto até, a gente sempre convida, né, todos a lerem o capítulo da noite no caso na noite de hoje, né, o capítulo sobre o qual estamos explanando, mas é um capítulo que nos leva a refletir sobre como temos encarado família, o quanto as nossas expectativas fazem com que a gente não veja os aspectos positivos da situação que nós vivemos, mesmo quando elas são difíceis, né? Então, espero que a gente possa refletir sobre isso. Era o que na noite de hoje eu gostaria de deixar para os senhores, e eu nos convido agora a recebermos a orientação do mentor da noite, para que a gente possa ampliar de forma realmente profunda as reflexões
dos outros já vem de uma família que passou valores morais e espirituais, e chegam aqui com aquele sorriso maravilhoso que estamos vendo aqui. Os desencarnados que estão aqui, queridos irmãos, também já passaram por todas as turbulências de tantas outras encarnações e reencarnações, e aqui estão ao nosso lado, sorrindo, agradecendo. São filhos e filhas, pais e mães de tantas outras encarnações que não conseguimos saber. Nas nossas mais recentes, sabemos de algumas coisas, mas nem tudo nos é dado saber. Mas o que eu quero que vocês pensem, sabe aquela criança ainda no berço, que às vezes tem um olhar de reprovação, quando a mãe chega perto, às vezes chora, e a mãe inquieta, falando: esse bebê não gosta de mim. No colo do pai se sente bem, no colo da avó também, mas quando está no meu colo me olha como se não estivesse me reconhecendo como mãe. E essa mãe fica triste. Se pudesse rever todo o caminho, toda a trajetória desse espírito, entenderia que também teve um abandono por parte desse espírito que hoje é sua mãe, em vidas passadas. Nunca saberemos como é que foi realmente. Não sabemos se fomos irmãos, se fomos irmã, se ajudamos a cuidar dos irmãos caçulas quando a mãe se foi, desencarnou ou abandonou o lar. Não sabemos, mas os laços espirituais ocorrem com a maior frequência em todos os lugares do planeta, em todas as nações. Naqueles países mais distantes, de repente, aquele espírito que já reencarnou em várias vezes chega e reencarna num país que estamos vivendo, numa família que parece que não se lembra, mas quando às vezes percebemos, temos reações das crianças, podemos
esse jovem, esse adolescente, que no futuro será quem vai cuidar dos seus pais, quem vai cuidar daquele pai assim, que estava sempre rejeitando o filho, abusando, querendo criar na base da violência. Esse pai também precisa aprender. E com amor. Aquela criança lá do berço, lá atrás, que olhava para a mãe e chorava. Hoje olha para ela e sorri, abraça, agradece e segue a sua caminhada evolutiva. Não sabemos nem saberemos, queridos irmãos, por quantas vidas passamos, mas sabemos sim que passamos e vamos passar, porque ainda falta uma caminhada longa para a nossa evolução total. E com o amor do Pai, o amor do Cristo, o apoio de nossos mentores, podemos conseguir sim. Os irmãos desencarnados que estão aqui presentes também já passaram por essas situações e estão aqui ouvindo para aprenderem um pouco mais e principalmente aprenderem a perdoar, porque é o perdão que nos transforma, é o amor que fortalece. Obrigada, queridos irmãos. Tenham um bom retorno aos seus lares. Abraça aqueles que ficaram lá. Mande abraços para aqueles que estão longe. Façam uma prece para aqueles que já partiram. E sintam-se abençoados. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada, nosso irmão espiritual, mentor da noite, dessas palavras tão importantes de orientação e auxílio. Essa casa está sempre de portas abertas para recebê-lo e assim podermos também usufruir da sua sabedoria, do seu conhecimento. Muito obrigada. E é nesse clima de fraternidade, de troca amorosa, que eu nos convido a elevarmos os nossos pensamentos até a doce figura de Jesus, pedindo a Ele que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, as suas energias amorosas, compassivas, regeneradoras, auxiliando-nos a nos revermos e a revermos cada um dos nossos comportamentos que podem se ampliar na direção da doçura, da paciência, da amorosidade, em especial na noite de hoje, junto a todos aqueles que fazem parte da nossa família. Pedimos, Senhor, por todos os pais e mães, por todos os filhos desse planeta, para que as relações vão se tornando de forma cada vez mais consistente, relações espirituais, vínculos de afetividade, de compreensão mútua. Que nós nos lembremos que, na verdade, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, a quem pedimos que derrame sobre todo o planeta Terra, neste momento, energias de compreensão, de diálogo, sobre todas as famílias, a célula máter, célula mãe das sociedades, para que o planeta possa ir se transformando num planeta de paz, de harmonia, de bem-querer.
Pedimos por todos os nossos irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados, e que todas as luzes de mais alto, refazentes, regeneradoras e transformadoras, possam chegar até nós e a todos os seres viventes deste planeta. Nesse clima de amorosidade, de gratidão, nós vamos também nos abrindo para recebermos o passe coletivo que já vai sendo ministrado a todos nós nesse ambiente, nesta casa. Imensamente agradecidos pela assistência espiritual, nós vamos encerrando esta tarefa, agradecidos e sedentos por mais conhecimento, para que possamos ser cada vez mais dignos dessa amorosidade que o tempo todo nos é ofertada. Nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, Pai. Mas livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.